seja bem-vindo a mais uma EBD no Lar. Sejam bem-vindos todos os meus adolescentes, todos os meus alunos. Já quero aproveitar e encorajar você a ficar até o final dessa aula, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. E aí, como foi sua semana? Quero também aproveitar e mandar um abraço, um beijo carinhoso para toda a nossa congregação Jardim Caranã e para os meus alunos, os nossos adolescentes, tá bom? Quero também convidar você a abrir a sua Bíblia, pegar papel e caneta e ficar com a sua revista aí em mãos para que a gente comece a nossa aula, tá bom? Vamos começar então? O tema da nossa lição hoje é muito especial, muito importante também para a nossa caminhada de fé, né? Para os nossos conhecimentos. Você que é adolescente, que está aprendendo, essa lição é muito importante, você precisa conhecer sobre o tema que nós vamos abordar hoje. Na realidade, toda essa lição, né? Toda a nossa lição, essa lição que nós temos trabalhado ao longo do trimestre. Mas o tema da nossa lição hoje é a ressurreição de Jesus. O que você conhece sobre a ressurreição de Jesus? Você acredita? Você já ouviu falar? Eu tenho certeza que sim, né? Mas nós temos 3 objetivos com esse tema, com essa lição de hoje. O primeiro objetivo é identificar a relevância da ressurreição, ou seja, identificar qual é a importância que isso traz para a minha vida, a ressurreição de Cristo. Segundo objetivo, enumerar as diversas testemunhas desse grande milagre. Então, quem foi que viu Jesus, que testemunhou esse tão grandioso milagre quando Jesus ressuscitou? Nós vamos conhecer daqui a pouquinho. E o terceiro objetivo é mostrar que com Cristo nós também vencemos a morte. Ai, professora, como assim a gente venceu a morte? A gente também pode vencer a morte. Nós vamos, ao longo da lição, explicar tudo isso para você também, tá bom? Então, o texto base dessa lição de hoje se encontra em Lucas, capítulo 24, versículo 36 ao 43, que diz assim: E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Vede as minhas mãos, e ele lhe disse: Por que estáis perturbados, e por que sobem tais pensamentos em vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles, ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: Tende aqui alguma coisa de comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante dele. Então aqui nós temos um texto que vai descrever o momento em que Jesus ressuscitou e apareceu para os seus discípulos. Eles, com o seu coração tão alegre, não estavam acreditando que era o seu mestre mesmo. E foi preciso Jesus mostrar suas mãos furadas pelos cravos, os seus pés, pedir comida para que eles realmente acreditassem que Jesus era quem era mesmo, estava ali ressurreto diante deles. Então, vamos para o tópico 1 da nossa lição. Isso mesmo, abra sua lição comigo aí no tópico 1, que se chama O Milagre da Ressurreição. Eu peço a sua atenção agora, porque esse tópico é muito importante. Quando você vai lendo aí a Bíblia Sagrada, né? Quando você vai estudando, fazendo as suas leituras, nos seus devocionais, eu tenho certeza que você já ouviu muitas histórias de ressurreição, não é mesmo? Quando a gente vai para o Antigo Testamento, nós encontramos inúmeras pessoas que ressuscitaram. E isso mesmo, que ressuscitaram através de orações de homens de Deus, através de coisas inusitadas, como estar morto, ser encostado nos ossos de alguém e ser ressuscitado. E eu trouxe algumas dessas pessoas aqui para eu e você trazermos aí a nossa memória. O primeiro que eu trouxe foi o filho da viúva. Quem não lembra dessa história, né? Descrita lá em 1 Reis, capítulo 17, do versículo 17 ao 24. Outra pessoa que eu trouxe também aqui foi o filho da sunamita, também descrito aí em 2 Reis, capítulo 4, do 32 ao 37. Essa é muito conhecida. E trouxe também esse homem que foi ressuscitado, já estava morto,
mas ao ser sepultado, o seu corpo foi encostado com os ossos de Eliseu e rapidamente ele foi ressuscitado. Chega a ser até engraçado, né? A gente até se espanta, mas é verdade, isso aconteceu. Está descrito também em 2 Reis, capítulo 13, do versículo 20 ao 21. E você pode estar me perguntando, professora, e no Novo Testamento, será que teve algum milagre de ressurreição também? Lá foi que teve mesmo, não é? No Novo Testamento, nós temos aí uma das histórias mais conhecidas, que é a filha de Jairo, que também já estava morta, mas foi ressuscitada. Temos também esse que chega até a ser mais conhecido que a filha de Jairo, que é o amigo de Jesus, Lázaro, que já estava morto há 4 dias e quando Jesus chegou ali já estava cheirando mal, já estava morto, mas também foi ressuscitado, vivenciou esse milagre da ressurreição. Mas todas essas pessoas e esses exemplos que eu falei aqui para você, eles ressuscitaram, mas depois de um certo período de tempo voltaram a morrer, não é mesmo? Por quê? Porque eram pessoas com fraquezas, né, com defeitos, enfim, pessoas como eu e você aí também de casa. Mas com Jesus foi diferente. Ao morrer na cruz, ao ser sepultado, ao 3º dia, ele ressuscitou e está vivo hoje e eternamente. É um milagre maravilhoso, não é mesmo? Jesus é a primícia dos que dormem. No livro de 1 Coríntios vai dizer que Jesus é a primícia, né, dos que dormem. Jesus é realmente aí o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é? Muitas pessoas consideram também Jesus como um mártir. Alguém sabe o que é mártir? Eu quero ver você dizer aí para mim. O que são os mártires? Você conhece essa palavra? Mártires são pessoas que chegam até a morrer para que uma mensagem seja anunciada. Mas Jesus não é considerado um mártir, Jesus é muito mais que isso. Jesus é um sacrifício vivo, ele se entregou na cruz para que eu e você pudéssemos ter vida outra vez, né? Nós estávamos separados de Deus, distanciados pelo pecado, mas com o sacrifício de Jesus que foi feito de uma vez por todas, ele nos reaproximou com Deus. Então, ele não é um mártir, mas sim um sacrifício que foi feito de uma vez por todas, certo? Quando a gente pensa também em ressurreição, nós pensamos em algumas coisas. O que é que implica uma ressurreição, né? O que é que precisa acontecer para que uma pessoa que esteja morta volte a viver novamente? O que é que precisa acontecer? Vamos lá, vamos ver se você sabe. O coração precisa voltar a bater, não é mesmo? O sangue precisa voltar aí a circular, o cérebro precisa voltar a funcionar, todos os órgãos, na verdade, precisam voltar a funcionar na realidade, pensando em todos esses critérios que devem acontecer depois que uma pessoa já está morta, a ressurreição chega a ser até algo improvável de acontecer, não é? Então, quando a gente pensa nessa questão aí da ressurreição, a gente pensa em tantas coisas maravilhosas que aconteceram quando Jesus ressuscitou. Não só o seu corpo voltou aí à vida, né? Tudo isso que eu falei voltou a acontecer, mas Jesus finaliza um plano de salvação e de redenção da humanidade. Isso é glorioso, né? A palavra de Deus diz que a palavra do Senhor vai nos dizer que não existe nada impossível para o nosso Deus. Ele pode fazer todas as coisas, até mesmo as coisas que aos nossos olhos chega a ser impossível, como uma pessoa ressuscitar. Eu nunca vi ninguém ressuscitar e tenho certeza aí que você também não, mas para Deus não existe nada impossível. Tudo bem? Vamos caminhar mais um pouco? Vamos agora para o tópico 2 da nossa lição, depois de entender um pouquinho sobre a ressurreição de algumas pessoas aí na Bíblia e até do nosso Deus. Vamos agora para o tópico 2, que se chama As Testemunhas da Ressurreição. Para que algo seja comprovado, ele precisa de provas, não é? Nós precisamos de provas para que algo seja realmente reafirmado, confirmado, para que algo seja aí comprovado mesmo, nós precisamos de testemunhas, não é? E quais são as características que uma testemunha precisa ter? Será que você sabe? Vamos lá. A pessoa, para ser uma testemunha, ela precisa ver, né? Ter vivenciado aquilo ali, ter visto algo acontecer
ou ouvir alguma coisa, né? Muitas vezes a gente ouve aí na televisão, nos filmes, as testemunhas fazendo os seus depoimentos e elas falam, não, eu ouvi, realmente isso aconteceu. Não, eu vi, ele fez isso mesmo, aconteceu isso mesmo. E na Bíblia Sagrada não é diferente, né? As testemunhas, elas viram realmente Jesus ressurreto. Elas viram Jesus ali vivo outra vez, né? Não só ouviram, mas elas viram também. E algo que eu quero chamar a sua atenção agora é que você abra comigo aí a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. Isso mesmo, não fique aí só assistindo não. Vamos abrir a nossa Bíblia. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6, porque muitas pessoas viram Jesus, né? Eu vou daqui a pouquinho falar aqui tantas pessoas, citar para você tantas pessoas que viram Jesus, mas às vezes as pessoas falam, mas Jesus foi visto só por algumas pessoas, mas eu quero falar para você aqui quantas pessoas viram Jesus agora com a leitura da Bíblia Sagrada. No capítulo 15, versículo 6 de Coríntios diz assim, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Então veja quantas pessoas presenciaram esse grandioso milagre que foi Jesus ressuscitar depois de uma morte tão violenta, depois de uma morte tão cruel como nós vimos na lição passada, que foi a crucificação, não é? Muitas pessoas presenciaram esse grande milagre. Mais de 500 irmãos, olha só quantas pessoas. E eu vou citar para você aqui algumas delas que eu tenho certeza que você também conhece. A primeira, Maria Madalena, né? Maria Madalena viu Jesus mesmo ali de pertinho, ressurreto. As mulheres também pela manhã, quando foram ao túmulo, não é? Viram Jesus também. Os seus discípulos presenciaram aí Jesus vivo, outra vez com as marcas dos cravos nas mãos, como nós lemos aqui no início, e tantas outras pessoas presenciaram esse fato. Mas, professora, como pode tantas pessoas terem visto Jesus aí ressurreto? Quantos dias Jesus passou aqui na terra depois da sua ressurreição? Vamos descobrir juntos agora? Porque para ele ser visto por tantas pessoas, a gente precisa também entender quantos dias que ele passou aqui, não é? Na terra. Então, abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 1, versículo 3, que diz assim, os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Tá bom? Infalíveis provas, ninguém podia questionar, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias. Então, olha só quantos dias que Jesus passou aqui nessa terra, se apresentando para todas essas pessoas, com provas infalíveis de que realmente ele venceu a morte. A morte não teve poder sobre o nosso Senhor Jesus. Amém? Dá um glória a Deus aí bem alto, porque isso é maravilhoso, não é mesmo? E eu tenho algo mais maravilhoso ainda para te dizer essa manhã, né? Que apesar de todas essas pessoas terem sido testemunhas de Jesus, desse milagre tão maravilhoso, a nossa convocação é de sermos testemunhas também. O que o Senhor tem feito por você, pela sua vida? Quais são as suas experiências com o nosso Jesus que você pode compartilhar, que você pode testemunhar com outras pessoas? Quais são as palavras que você tem ouvido aí que podem fazer diferença na vida das pessoas e que as pessoas podem dar crédito ao Senhor Jesus e à palavra dele, que, como diz ela mesma, que ela é digna de toda aceitação. Você é convocado pelo Senhor nesse tempo a ser uma testemunha viva, ocular, de tudo que o Senhor tem feito na sua vida. E sabe um texto que nos embasa isso? É o livro de Atos, no capítulo 1, ainda no capítulo 1, o versículo 8, que diz assim, mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, é uma grande comissão que o Senhor convoca
para ser testemunha de tudo o que ele tem feito, inclusive da sua ressurreição, que é um dos maiores milagres. Amém? Você vai fazer esse compromisso aí comigo de ser uma testemunha viva de tudo o que o Senhor tem feito na sua vida, mediante a todas essas coisas que nós falamos aqui, desses milagres tão maravilhosos, coisas que alegram o nosso coração, né? Você pode aí também se alegrar e ser uma testemunha de Jesus. Amém? Vamos caminhar mais um pouquinho, nós já estamos quase encerrando para o tópico 3 da nossa lição, que eu acho que é um dos mais importantes, né? De tudo que nós temos falado aqui. Um dos nossos objetivos que nós já falamos no final. Qual é o significado da ressurreição de Cristo? Qual que é o significado? Mas, professora, tudo que você falou, por que tudo isso é muito importante? Primeiramente, porque a ressurreição de Jesus é algo comprovado historicamente, né? Nós temos aí comprovações históricas de que realmente isso aconteceu. Não é só uma história, né? Não é uma lenda, de maneira nenhuma, mas é algo verídico, algo que aconteceu, que nós podemos confiar e acreditar, tá bom? Então, assim, por que isso é tão importante? Eu enumerei aqui algumas coisas que tornam esse fato tão importante para a nossa fé. Primeiramente, o apóstolo Paulo vai dizer que sem a ressurreição de Jesus, a nossa fé seria vã. Seria vã a nossa fé se Jesus não houvesse ressuscitado dentre os mortos, mas ele ressuscitou. Por isso nós temos esperança, vida outra vez. E quando Jesus ressuscitou, como eu falei aqui, ele finaliza um plano de redenção, de salvação e justificação do seu povo. Então, duas coisas são muito importantes aqui para nós. 3. Vamos enumerar 3, porque eu já falei a primeira. Primeiro, é a base da nossa fé, a ressurreição de Cristo, né? Ela fundamenta a nossa fé. Segundo, com a ressurreição de Cristo, nós somos libertos dos nossos pecados. Outrora nós estávamos distantes de Deus, não é? Estávamos afastados, porque o pecado faz a separação do homem e de Deus. Com Cristo ressuscitando dentre os mortos, nós somos libertos dos nossos pecados, nós somos livres, né? E no livro de Romanos, isso, abre comigo aí, Romanos, capítulo 6, versículo 14, diz assim, algo muito, muito maravilhoso, que fundamenta aí o que nós já estamos falando ao longo da lição. Romanos, capítulo 6, versículo 14, diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, quando Jesus ressuscitou, ele trouxe para nós uma liberdade, uma nova vida em Cristo Jesus, né? Quando ele ressuscitou, ele nos libertou do poder do pecado. O pecado não te domina mais. Se você peca, claro, você peca, né? Mas isso é um acidente no teu percurso, na tua vida com Deus. Mas eu espero que você, adolescente que está me ouvindo agora, tenha na sua cabecinha, tenha na sua consciência de que você não é dominado pelo pecado, porque Cristo pagou o preço por mim e por você. Amém? Terceira coisa que torna tão importante a ressurreição de Cristo: nos deu a garantia da vida eterna. Então, nós somos aí livres outra vez do peso do pecado, mas nós também temos a esperança de viver eternamente com Cristo, né? Como eu falei aqui no início da nossa lição, né? Nós também vencemos a morte quando Jesus ressuscitou. Ele nos deu a esperança de, ao morrermos aqui nessa terra, vivermos eternamente com o Pai Celestial e com Ele assentado à direita de Deus. Não é maravilhoso isso, gente? Me diz se não é maravilhoso. Isso é glorioso, é uma esperança que nós temos gloriosa e temos que ter viva em nosso coração. Amém? Então, vamos para o nosso último tópico da nossa lição, que diz assim: a você 2 convites. Com tudo que nós falamos aqui ao longo desse período, e eu já quero agradecer você por ter ficado até agora conosco, aprendendo mais da palavra de Deus. Eu tenho 2 convites a fazer a você agora, tá bom? Primeiramente, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de quarentena, isolamento social. Não sei como tem sido aí a sua vida, se você tem saído ou estar mais isolado dentro de casa, mas nós temos um tempinho, né, com tudo isso que estamos vivendo, nós temos tempo para refletir em nossa vida. Será que nós temos
temos dado o valor devido ao sacrifício de Jesus e principalmente à ressurreição dele, né? Será que nós temos aí validado tudo isso? Temos honrado o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário pela nossa vida? Será que nós temos gastado tempo com Deus na leitura da palavra? Ou será que nós estamos mais na Netflix, no celular, não é? Nós precisamos honrar esse sacrifício que nos deu vida, que nos deu esperança, não é? Então eu tenho 2 convites a fazer a você nessa hora. Primeiro, você já refletiu em tudo, está refletindo aí sobre a sua vida, conforme tudo que nós falamos, né? Mas eu quero fazer um convite a você agora que não aceitou esse Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele pagou um preço caro, derramou o seu sangue inocente. Ele não tinha culpa, mas ele morreu a morte mais terrível de todas, que foi a morte de cruz, para me dar vida e te dar vida outra vez. Mas ao 3º dia, ele ressuscitou e está vivo com Deus e ele quer salvar você. Você que ainda não aceitou Jesus, essa é a hora, esse é o momento de você se render a ele, abrir o seu coração, deixar que essa palavra traga vida para você outra vez. Amém? Outro convite que eu quero fazer especial para você agora é que você vá por todo mundo, é que você fale desse amor, é que você seja uma testemunha, né? Uma testemunha de tudo que o Senhor tem feito na tua vida. Nós não podemos nos calar diante de tudo que o Senhor tem feito por nós. O que é que o Senhor tem feito por você? Tem te dado vida, saúde, tem preservado a sua família, né? Tem estado ao seu lado nos momentos difíceis. Então você precisa compartilhar isso com outras pessoas, que essas outras pessoas precisam ser alcançadas por esse mesmo amor que te alcançou. Amém? Muito obrigada por ficar comigo até agora. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.